O que eu vou falar sobre chama gêmea é o que eu acredito, não vou dizer que é a verdade absoluta para todos esses assuntos. Acho que cada um tem a sua verdade, seu ponto de vista, mas eu vou falar das ideias que fizeram sentido para mim e que me ajudam a viver melhor a minha vida, a minha história com a minha chama gêmea. O que eu já ouvi falar, o que eu converso com o meu guia espiritual e o que me faz sentido é a ideia de que a sua chama gêmea não necessariamente é o seu parceiro romântico. Eventualmente é, mas muitas vezes não é. Pode ser só um parente, um colega, um amigo. O que caracteriza é ser aquela pessoa super marcante na sua vida que você pode pensar num antes e depois de ter conhecido ela, quantas mudanças ela trouxe para você. E o objetivo da chama gêmea é ajudar na sua evolução espiritual. Se a gente tem isso na cabeça, se a gente consegue realmente se aprofundar nos desdobramentos do que significa uma pessoa que tem o objetivo de te ajudar na sua evolução espiritual, você sabe qual é uma das coisas que mais ajuda a trabalhar o ego, que mais te evolui como pessoa? Exatamente. Dores de amores. Coração partido. Tem poucas coisas que nos amadurecem mais do que ter que enfrentar a dor de um coração partido. E pior do que isso, pior do que a dor do coração partido é a imensa sensação de tristeza, injustiça, de você não conseguir se conformar, porque tudo dentro de você grita o quanto aquela outra pessoa também gosta de você e te ama. Você sente isso com todas as suas células. E mesmo assim, muitas vezes a pessoa não quer ficar com você. Em inglês, acho que é The Runner to Inflame. The Running? Acho que é The Runner to Inflame. Que eu traduzi amorosamente para o português como a chama gêmea fujona. E se você pesquisar sobre isso, a primeira vez que eu comecei, que eu topei com o conceito de chama gêmea, pensei, isso tem tudo a ver com a minha história, com o fulano tal cara, porque eu sou apaixonada. E eu comecei a ler as histórias. E essa coisa da chama gêmea fujona, eram tantas histórias que pareciam saídas de filmes de terror, de gente que encontra a pessoa por quem você sente uma intensidade de sentimentos que você nunca sentiu na vida, e você gosta tanto daquela pessoa, e você sabe que aquela pessoa gosta tanto de você. E mesmo assim, tantos casais não ficavam juntos. A chama gêmea fujona fugia, rompia, ia embora. Tinha vários casos que a pessoa casava com outra pessoa, mesmo você sabendo que ela gosta tanto de você. E eu tenho, assim, conheço várias histórias, assim, já conversei com várias pessoas da internet, porque eu escrevo sobre o tema também naquela rede social, e elas vêm me contar sobre as histórias de chamas gêmeas dela, de pessoas que elas encontraram, reconheceram como sendo chamas gêmeas. Em alguns casos elas viveram até um romance durante um período, ou às vezes não, mas depois acabou tendo uma ruptura de um lado ou do outro. Esse rapaz que me escreveu hoje, ele tinha algumas perguntas e eu vou tentar responder e compartilhar o que eu sei sobre o tema, o que eu acredito que seja verdade sobre esse tema, que não tem como alguém comprovar e dizer essa é verdade, essa é mentira, né? É daqueles assuntos esotéricos que você tem que escolher qual ponto de vista que faz mais sentido para você. Ele perguntou se o mais comum é o homem fugir, que ele tinha lido em algum lugar que a situação mais frequente é da energia feminina despertar antes. Então ela reconhece aquela pessoa, o homem, como a chama gêmea nem sempre reconhece e geralmente é ele que foge. Eu nunca tinha ouvido falar disso e posso dizer que eu conheço umas 2 histórias que não são assim. Que foi a mulher que fugiu, a mulher que não quis assumir aquela relação, mesmo gostando muito do homem. Então, não sei, talvez isso seja verdade para algumas pessoas, mas já posso dizer que no mínimo tem exceções. E que eu acho que não faz muito sentido ter essa divisão entre o masculino e o feminino. E a outra questão que me ajuda muito nas minhas dores com a minha chama gêmea, que no meu caso, a minha chama gêmea também é fujona. Eu conheci, foi uma pessoa muito importante para minha vida, me ajudou muito em vários momentos bem difíceis, mas ele é fujão,
e é capaz de passar meses sem falar comigo. Isso me doeu tanto, entre tantas coisas difíceis que eu enfrentei na minha vida nos últimos 2 anos. Os momentos mais dolorosos foram esses em que eu ficava meditando e chorando encolhida no chão, pensando por quê. É uma coisa que é tão... dá um tilt tão grande na cabeça. Mas ao mesmo tempo é aquilo que te incentiva a evoluir. Te incentiva a encontrar os recursos dentro de você para conseguir superar uma situação tão dolorosa, tão difícil. Eu acredito que um dos principais motivos para as chamas gêmeas não ficarem juntas é quando a gente ainda não tem dentro de nós fortalecido o suficiente a plena ideia do merecimento. De você conseguir acreditar e sentir no fundo do seu coração o quanto você é uma pessoa bonita, gostosa, incrível, merecedora. Essa questão do merecimento, minha terapeuta fala disso faz tempo. E eu ia entendendo aos pouquinhos. Mas nos últimos dias, nos meus diversos processos terapêuticos, meditação, eu topei com mais um pedaço disso. Por exemplo, eu sei que provavelmente eu pareço uma pessoa muito desinibida, falando sobre sexo, tendo coragem de colocar meu rosto para gravar no YouTube, mesmo fazendo as coisas de forma meio tosca, falando de diversos assuntos, massagem tântrica, relacionamento aberto, magia, meditação, dando conselhos sobre sedução e não sei o quê. Esse é o meu exterior. Mas devido ao emaranhado do inconsciente, a gente é muitas coisas ao mesmo tempo. E um dos processos que eu topei nesses dias de meditação e cura é entender como tem um pedaço de mim que acredita que eu sou uma pessoa sem valor. Além da questão pessoal, familiar, a minha etnia não favorece a individualidade. Eu tenho vários motivos étnicos para, no fundo, pensar que a minha vida não tem valor. Eu tenho valor como uma peça do sistema, servindo ao senhor feudal, servindo ao imperador, servindo ao meu país, servindo à minha família, servindo à sociedade, sendo uma peça útil na sociedade. Mas como pessoa, individualmente, durante a minha meditação, a frase que apareceu foi "You worthless piece of shit". Eu ouvia isso e eu chorava. Eu acho que eu já comentei do quanto as coisas que nos machucam, nos ofendem, são reveladoras sobre nós. Por exemplo, eu sempre tive certeza da minha inteligência e as pessoas podiam falar o que quisesse sobre a minha inteligência, não me incomodava. Meu marido podia fazer qualquer piadinha sobre eu ser burra, eu dava risada com ele. Mas as questões da minha aparência, que era meu calcanhar de Aquiles, se ele fizesse alguma brincadeirinha com isso, eu ficava puta da vida. Aquilo que nos incomoda, se nos machuca, é porque tem uma ferida aqui dentro para lidar. E o que eu posso dizer é que apesar de eu ter todo esse exterior desinibido, no meu estado meditativo, quando eu ouço uma frase como essa, "You worthless piece of shit", eu choro. E eu tô falando disso porque o rapaz que me escreveu hoje sobre chama gêmea, eu vi várias marcas no texto dele que indicam que no fundo tem um lado dele que concorda comigo, que também se sente uma pessoa sem valor. Ele escreveu uma hora assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais bonita do mundo. Depois, no final do texto, ele escreveu um texto relativamente longo, explicando a situação, e no final encerrou falando assim, gostaria dos seus comentários se você achar que eu sou digno disso. Sabe que tipo de gente encerra textos com frases desse tipo? Se eu for digno disso,
Se for possível, se você puder, se não for te incomodar. Se não tiver problema nenhum. Eu sou o tipo de gente que escreve desse jeito, que fala desse jeito. A polidez nipônica tão famosa, que as pessoas são tão delicadas e gentis na hora de se expressar e não se impor. Um dos aspectos disso é ter um lado seu que você sente que você é a worthless piece of shit. E você não merece o tempo e a atenção das pessoas. E sabe como tudo isso está conectado? Eu acredito que a situação que a gente tem com as nossas chamas gêmeas fujonas, isso acontece porque a gente tem um pedaço do nosso inconsciente que sente que não temos valor suficiente para ficar com a pessoa que a gente ama, que nos ama. E a gente está vivendo essa situação para ter a oportunidade de curar isso. Nos meus processos internos, quando eu conseguir curar esse pedaço meu que acha que eu não valho nada,